Olá, bom dia pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos falar, já começando a apostila nova, né? Falar sobre um tema que vocês já viram comigo, já falamos sobre esse assunto no sexto ano, astronomia, né? Vocês sabiam que a astronomia é a ciência mais antiga que tem? Então, a gente vai falar também sobre os modelos cosmológicos, né? Os astros, os movimentos deles. Então, assim, ó, tem várias áreas de conhecimento que tratam sobre esse assunto. Por exemplo, cosmologia, astronomia e astrofísica. O que seria o estudo da cosmologia? A cosmologia é considerada uma área de estudo mais abrangente. Ela estuda desde a origem, a estrutura e a evolução do universo. Então, seria mais ou menos uma linha do tempo do universo. Já a astronomia, ela é voltada mais ao estudo dos astros, como os planetas, os meteoros, as galáxias, enfim. E então ela se ocupa da previsibilidade dos eventos do espaço, os eventos espaciais. E a astrofísica, ela estuda o mesmo que a astronomia, porém sob uma ótica mais voltada para a física, com cálculos matemáticos, enfim. Os estudos, né, sobre a astronomia, como eu falei, elas já iniciaram na antiguidade, com a ligação entre os símbolos rupestres e a interpretação religiosa. Então, vários símbolos foram deixados aí pelos homens pré-históricos, né, os homens primitivos, né, e eles deixavam escrito nas cavernas onde eles viviam várias pistas de que eles já observavam como que era o comportamento da lua, as fases da lua, enfim. Os egípcios, eles acreditavam que a Terra era plana. Os gregos, eles já entendiam que cada corpo celeste tinha um movimento regido por leis naturais. Então a gente pode dizer que os gregos, eles já foram um pouco mais à frente, né? Claro que já mais evoluídos também, né? Eles já foram um pouco mais à frente porque eles já descreveram, né, que os corpos celestes tinham movimentos naturais, né? Leis naturais. Aí a gente vai falar mais à frente da lei da gravitação universal, né? A partir daí, vários avanços notáveis no conhecimento da astronomia surgiu, né, chegando aos conhecimentos que a gente tem hoje. A construção para explicar as forças existentes no universo foi motivada pela curiosidade do ser humano, orientada pela religião e pela cultura de uma época. Então, todas as descobertas que se tem, ou digamos que foram agregando ao conhecimento aí mais dos filósofos antigos, né, do que veio surgindo de novidade aí, foi só para aprimorar e sempre tendo como base a religião e a cultura de uma época, certo? Qualquer conhecimento ele está atrelado à cultura e ao contexto histórico, né, que ele está envolvido. Na antiguidade, os filósofos buscavam explicações para os movimentos. Claro, os filósofos eram ótimos observadores, eles observavam, registravam, né? Então, eles criavam modelos para explicar que explicassem como é que estavam organizados esse nosso espaço, aquilo que eles observavam, né? Dentre esses filósofos, vamos destacar Aristóteles, né? Com todo mérito. O Aristóteles, 350 anos antes de Cristo, né, e que desenvolveu a teoria geocêntrica, né? Nessa teoria desenvolvida por ele, né, a Terra estaria parada no centro do universo e os outros corpos celestes estariam abaixo da esfera das estrelas, fixas e girando ao redor da Terra. Hiparco, também, depois de Aristóteles, fundou a astronomia científica, mediu com exatidão para uma época, digamos que uma época que não tinha muito conhecimento ainda, muita tecnologia para eles, né? Ele criou, né, mediu com exatidão a duração do ano e a distância entre a Terra e a Lua, né? E elaborou previsões dos eclipses para 600 anos. Certo? Depois veio Ptolomeu, do século II já, Cláudio Ptolomeu, né?
Um dos primeiros modelos da era cristã, podemos dizer assim, baseada-se no modelo geocêntrico. Só que Ptolomeu defendeu que cada esfera, né, no caso, ele se baseou lá nas ideias do geocentrismo de Aristóteles, né? Mas ele defendeu que cada esfera planetária não era fixa, mas sim orbitava em torno da Terra, realizando movimentos circulares sobre a própria órbita. Ele chamou isso de epiciclos. Esse modelo permaneceu aceito por quase 1.300 anos, sem ser contestado. Então, quando Ptolomeu fala nesses epiciclos, ele fala que a Terra não estaria muito no centro, como falou, e parada, né? Como falou Aristóteles. Ele dizia que ela estava um pouco deslocada do centro e os movimentos epicentros eram espirais, tá? Esse era o movimento que faziam, né? Diferente do que falava Aristóteles, que era fixas, imutáveis, né? Não tinha movimentação nenhuma. Somente a partir do século XV, com observações mais apuradas, novos modelos cosmológicos foram surgindo. Um outro modelo que já foi proposto lá em 1473 a 1543, modelo de Nicolau Copérnico, né? Ele viveu entre 1473 e 1543. Monge, matemático e astrônomo, né? Principalmente astrônomo. Em 1543, já quase próximo à sua morte, Copérnico publicou sua principal obra sobre a revolução dos corpos celestes. Propôs um modelo heliocêntrico para o sistema solar, onde o Sol era o centro e os 6 planetas, até então conhecidos, né, realizavam movimentos circulares ao redor do Sol. Então, a partir dali, ele coloca de lado a teoria geocêntrica, né, proposta por Aristóteles, defendida e melhorada por Ptolomeu, e aí ele entra com uma nova proposta falando sobre o Sol sendo o centro, né? A obra, na verdade, ele publicou a sua obra, né? Mas ele não teve muita, para a época, ele não teve muita aceitação, porque quem dominava era o modelo geocêntrico, né? A obra teve um impacto na sociedade moderna, na sociedade da época, né? Uma vez que ela tira, né, do ser humano a condição de grande importância no universo. A partir do momento que tira a Terra do centro, tira o ser humano junto, né? Desse centro aí, né? Como se fôssemos digamos, os reis, né, absolutos, ficassem no centro, a Terra no centro e os planetas. E por causa disso, o livro de Copérnico foi incluído no Index. O que seriam esses livros que eram incluídos no Index? Eram livros que a Igreja Católica refutava, que eram contra as ideias da Igreja Católica, né? Então, a Igreja Católica, ela acreditava nas ideias do geocentrismo e não no modelo que Nicolau Copérnico estava propondo, que era o heliocentrismo, né? Então, esse livro que ele escreveu lá sobre a revolução dos corpos celestes, elas foram, porque ele fala da teoria lá, sobre a teoria do heliocentrismo, ela foi colocada pela Igreja Católica como sendo um livro herege, né? Que não deveria ser lido, né? Numa época em que a Igreja Católica ela detinha o poder econômico e o poder político, né, sobre as pessoas e sobre tudo o que acontecia na sociedade, né? E a Santa Inquisição, que era como se fosse um julgamento da Igreja Católica, era um instrumento de opressão aos que se opunham às ideias cristãs. Para a doutrina cristã, o modelo de Ptolomeu era o mais adequado. Isso para a doutrina cristã, mas aí os estudiosos já começaram a pensar de forma diferente, né? Já tinha uma ideia já diferente ali, né? Nesse período, defender ideias opostas à da igreja, né, considerada heresia, né? E as pessoas que se opunham à igreja poderiam sofrer vários torturas, levada à morte na fogueira, entre outros, né? Eles não
sem dó nem piedade, eles faziam terror, digamos que eles botavam terror ali, né? Atualmente, sabemos que o modelo heliocêntrico é o que descreve melhor o movimento dos astros. Depois disso, veio, ainda falando sobre o modelo heliocêntrico, no caso, né? Giordano Bruno. Vocês têm ali o Giordano Bruno na página 5, mostrando as imagens dos, né? Então, na página 5. Então, o Giordano Bruno, ele viveu entre 1548 e 1600. Ele era teólogo e filósofo, né? E compartilhava das ideias de Nicolau Copérnico, né? Das ideias do heliocentrismo. E defendeu que o universo está em expansão. A gente sabe que o universo está em expansão, né? A gente já estudou isso lá no 6º ano, que as galáxias, as estrelas estão tudo se afastando por conta do Big Bang e da grande explosão, né? Então, ele fala isso já em 1548, né? 1600, né? Nesse tempo aí, ele fala que o universo estava em expansão e que a Terra não seria o centro, e sim o Sol era o centro, né? E devido às suas opiniões, teve vários conflitos, né, com a Igreja Católica por pensar dessa forma. E aí, né, Giordano Bruno, ele era, digamos que ele defendia suas ideias, ele ia até o fim, né, defendendo, né? Ele morreu por isso, né? Ele foi queimado na fogueira justamente por pensar diferente da Igreja Católica na época, tá? Depois, na sequência, nós temos ali o Galileu Galilei, né? O Galileu viveu entre 1564 e 1642, uma das pessoas mais importantes do século XV, do século XVI e do século XVII. Ele foi uma das pessoas mais importantes dessa época, considerado o pai da física, da matemática e fundador da ciência moderna, né? Também foi um dos primeiros estudiosos a examinar o espaço, né, o céu, com um telescópio, instrumento aprimorado por ele, né? Ele viu uma luneta e aprimorou outras, né? Fez um telescópio e começou a observar o céu já com instrumentos aí mais tecnológicos, digamos assim, né? Com base nas suas observações do que ele via, né, através do seu telescópio ali, defendeu as ideias de Copérnico, né, de que a Terra é o centro, né, de que a Terra se move, que a Terra não é o centro, que a Terra se move ao redor do Sol. Então, ele acreditava, sim, no que Copérnico falou, né, que o Sol era o centro e que os planetas estavam ao redor dele, né, giravam em torno dele em órbitas, né. Então, Galileu Galilei reforçou, né, com seus estudos astronômicos, a ideia do heliocentrismo. Por esse motivo, né, pelo qual ele reforçou as ideias ali do heliocentrismo, ele foi ameaçado pela Santa Inquisição, a pena de morte, foi obrigado a se retratar, a negar, né, publicamente e diante da igreja, né, diante da igreja da época, né, as suas convicções. Então, ele teve que voltar atrás nas suas ideias, né. Giordano Bruno não fez o mesmo, morreu. E aí, como ele já viu que, né, vários outros casos aconteceram, né, então digamos que ele foi mais esperto, né, ele não morreu, né, por conta dos seus ideais. Ele continuou, né, ele teve que negar tudo que ele falou, e ele ficou em prisão, né, domiciliar, mas ele continuou seus escritos. Depois nós temos o Tycho Brahe, que viveu entre 1546 e 1601, criou um modelo híbrido, né, chamado modelo híbrido, né. Ele era astrônomo dinamarquês, desenvolveu um modelo cosmológico misto, híbrido, mistura, tá? Então, misto, segundo o qual os planetas giravam em torno do Sol e os planetas giravam em torno do Sol e o Sol e a Lua giravam em torno da Terra. O que ele fez? Ele misturou os dois, né? Então, ele pega o modelo geocêntrico e heliocêntrico e cria um modelo híbrido, né? Então, ele
Nesse modelo, né, Tycho Brahe tinha acesso, né, a um dos maiores observatórios astronômicos da época. Tecnologias, ele tinha mais, ele era de uma família rica, né? Então, ele tinha muito acesso a instrumentos aí, aperfeiçoou muitos instrumentos, tá? Ele não acreditava no modelo heliocêntrico, tentando conciliar a velha doutrina geocêntrica de Ptolomeu com o heliocêntrico de Copérnico. Então ele faz essa mistura, por isso que é chamado modelo híbrido, que misturou os dois modelos aí. Sua produção científica inspirou o trabalho de importantes cientistas, né? Como Kepler, que a gente vai estudar na sequência, e tem muitas histórias aí muito mirabolantes de assassinato aí entre Kepler e Tycho Brahe, né? E o que foi o Kepler foi discípulo de Tycho Brahe, tá? Galileu e Newton então vieram depois, né? E aí tiveram muitas informações aí deixadas por ele, tá certo? Então, pessoal, na verdade aqui essas informações são bem históricas para a gente entender como é que foi construído esse conhecimento até chegar no que a gente tem hoje. É importante que vocês deem uma lida nos textos, né, e façam as atividades da página 6, tá? Tem atividades no caderno de pesquisa, façam e deixem no caderno, tá certo? Um beijinho, fiquem com Deus, se cuidem.